Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, para quem não me conhece, né, eu exerço o ministério pastoral, meu nome é Eliomar Ferreira do Nascimento e hoje também atuo com mentorias, tá? Para esse aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para você sair do nível apenas de uma pessoa que ouve, aprende e não aplica aquilo que aprendeu. Aliás, o segredo, né, do seu crescimento está em o quê? Em você fazer algo daquilo que você tomou conhecimento. E eu gostaria de te dar uma aula aqui sobre voz. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a voz que você tem ouvido? Sim, existem muitas palavras no mundo, mas nem todas as vozes elas representam aquilo que Deus está falando. E aí eu quero trazer alguns princípios para você, porque as conversas elas agendam fases da nossa vida. Com quem você tem conversado ou quem tem conversado com você. Então Deus governa o mundo pela sua boca, ok? Olha o que diz lá em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, a palavra, ok? O Senhor faz tudo com as suas palavras. E você vai ter que também aprender a falar. Mas a pergunta é, qual a voz que você tem ouvido? As palavras, na verdade, elas são sementes das emoções, mas ao mesmo tempo elas são sementes das mudanças. Por isso que você tem que cuidar das suas emoções, porque as mudanças podem ser para melhor, mas se as emoções não estiverem alinhadas, as palavras serão sementes que vão produzir algo que você não gostaria de estar vivendo. Então você pode criar mudança com a sua boca. E uma vez que Deus governa o seu mundo, o seu universo com a sua boca, você também pode dominar o seu mundo com a sua boca. Você já parou para pensar sobre isso? Sim, eu vou trazer aqui nesta aula alguns princípios para você pensar. Veja bem, Tiago 3, versículo 2 diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Olha, aqui está uma revelação em Tiago 3, versículo 2. Então as conversas elas estão agendando fases da sua vida. E isso é uma chave de sabedoria, né? Que eu sempre chamei de códigos da vida, são códigos de sabedoria, chaves, são senhas, são enigmas. Pessoas que estudam, elas podem tomar conhecimento disso, só que muita gente não sabe que a vida que eles estão vivendo é por causa das palavras que eles estão dizendo. Então vamos lá. As fases da vida, elas são decididas pelas pessoas nas quais você confia. Eu trouxe uma reflexão recentemente sobre isso. Você normalmente confia em pessoas do seu círculo íntimo. E por ser pessoas nas quais você confia, muitas vezes você não faz ideia que algumas coisas que elas falaram pode estar te levando por um caminho diferente daquele caminho que Deus propôs para você desde a eternidade, para você trilhar. Então, a gente ouve a voz do pai, a voz da mãe, a voz daquele que se diz amigo. A gente ouve e confia por causa da proximidade, da afinidade. Mas, mesmo assim, nós temos que tomar certos cuidados.
Então, identifique a diferença entre as oportunidades e os momentos, e especialmente as pessoas. Identifique a diferença entre oportunidades, momentos, mas principalmente a diferença entre pessoas. Por quê? Porque o foco que essas pessoas estão dispostas a perseguir precisa ser o foco de Deus. Por exemplo, discernindo o inimigo que essas pessoas estão dispostas a enfrentar, quais são? A fraqueza que essas pessoas estão dispostas a superar, quais são? Discernir essas coisas. Agora, qual o mentor em quem essas pessoas estão dispostas a confiar? Sim, tudo isso tem a ver com o quê? A voz na qual você confia. Porque tem muita gente falando de algumas coisas, só que na verdade elas não sustentam o que elas dizem, ou seja, não vivem essa realidade. Deus é a voz na qual nós devemos confiar, não podemos ter dúvida alguma daquilo que ele disse, mas muitas vezes duvidamos por causa de outras vozes que temos ouvido. Alguém disse que existem 5 vozes. Quem desejar aí que eu dê uma aula a respeito disso, é só me falar e depois eu trago aqui para vocês, ok? Então, como mentor, eu não posso alterar a sua vida até que eu mude a voz na qual você confia. Talvez você tome aí um café da manhã, todas as manhãs, com um homem de Deus, viaje com ele frequentemente, mas isso não irá necessariamente o que? Mudar a sua vida. Não é porque você está perto dessa pessoa. Só para você ter uma ideia, Demas, ele viajava com Paulo e ao mesmo tempo ele era atraído pelas coisas do mundo. Então, andava junto, mas era atraído por outras coisas. É o que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 10. Ok? Então, ter um grande pai que é articulado, perceptivo, que é fervoroso e cheio de discernimento, não vai garantir o seu sucesso. Salomão e Absalão tiveram o mesmo pai. Qual era o nome dele? Davi. Agora, um deles era um tolo, idiota, imbecil. Um dos filhos, o mesmo pai. O outro, o homem mais sábio que já viveu na terra. Percebe a diferença? Por isso que eu costumo dizer também que instrução não muda a vida de ninguém. O que vai mudar é o que elas fazem da instrução que elas ouviram. Vejamos. Não posso mudar a sua vida até que você mude a voz que você está honrando. Que todos nós estejamos dispostos a honrar a voz de Deus, porque não tem erro, ok? Ter um mentor que conhece a sua fraqueza, dispõe-se a ajudá-lo e edificar aquele dom que há em ti. Sim, sabe, estão na sua vida para despertar o seu melhor, para ressuscitar o que está morto. Tem pessoas que estão ali para apenas te colocar para baixo, te diminuir, e você está convivendo com essas pessoas, mas são pessoas perigosas. Imagine João, era o amado de Cristo. Judas Iscariotes também era amado pelo Senhor. Todos eles tinham o mesmo mentor. O mentor deles era Jesus. Mentores são treinadores. Então, a vida não muda
até que você mude o mentor em quem você está confiando. A vida não muda até que você mude o mentor ao qual você está honrando. É isso. A vida não muda até que você comece a mudar os seus sistemas de crenças. Por isso, eu espero que você responda a essa pergunta. Qual é a voz que você está ouvindo? Deus tem me dado muitos e-books e eu vou compartilhar o link desses e-books aqui abaixo por preço assim irrisório, tá bom? Se você quiser acessar conhecimento, códigos da vida, eu já escrevi o código D, tá bom? Decisão, decide, destino, o código C, criação, criador e criatividade. E alguns P's que respondem a muito dos seus porquês. Todo homem deseja poder, posse e prazer, mas muitas vezes não sabe. Tem um e-book chamado Dívida Zero, para você lidar com dívidas. Tem um e-book aí, Apocalipse Descomplicado. Eu vou disponibilizar os links aqui. Tem um e-book sobre paternidade. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de órfãos. Deus não te chamou para isso. Então eu vou disponibilizar o link aí. E se você desejar gratuitamente o poder do pedido e a gratidão, me manda uma mensagem, tá bom? Me manda o número do seu WhatsApp, eu vou disponibilizar esse gratuito também. Muitos aí já têm acesso, mas o nosso trabalho é um trabalho sério. Eu quero abençoar a sua vida. Tem um e-book também sobre saúde, tá bom? Um e-book fenomenal sobre saúde. Eu vou procurar disponibilizar todos esses, o link desses e-books aqui para você. Segredo de casamento, e-book sobre casamento, né? Esse não é o mesmo preço dos outros e-books. Os outros e-books é R$ 9,90, um valor assim básico, tá bom? Só para você ter acesso a algo que vai o quê? Despertar em você algo que muitas vezes o sistema religioso não ativou em você. Sabe? Às vezes você é uma pessoa sincera, um cristão devoto, só que você ainda não entendeu alguns princípios que regem a vida na terra. Você vai para o céu, com certeza, como eu também vou. E você vai aprender a multiplicar seus talentos, servir as pessoas com seus dons, transbordar na sua geração. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo. Avançar.